Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Sociologia, e hoje nós vamos ter mais um conteúdo dessa disciplina. Lembrando que esse é o momento que o mundo inteiro está passando, essa é uma nova maneira de vocês estudarem, vocês na casa de vocês e eu na minha casa também, me preparando para dar essa aula para vocês. Então, espero que tudo isso passe logo para que nós voltemos às nossas rotinas diárias, vocês vindo para a escola, tendo contato com os outros colegas, tendo contato com o professor, isso pessoalmente e não dessa maneira agora virtualmente, tá ok? Então, vamos ter pensamento positivo que tudo isso vai passar. Então, vamos lá para iniciar mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre cultura e sociedade, né? O que a sociologia traz sobre isso, o que pensa sobre a cultura. Está na apostila, no módulo 2, capítulo 4. Esse conteúdo, na página 6 e 7 da apostila. Relembrando, está na apostila, módulo 2, procurem a apostila módulo 2 que vamos iniciar, e no capítulo 4, ok? Na página 6 e 7. Vamos lá. Cultura versus sociedade. Nós devemos pensar na sociologia, nós sabemos que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, então vamos falar sociedade e cultura. Então a sociedade ela está sempre ligada à cultura. Eu coloquei versos aqui não no sentido de serem diferentes, não, no sentido de que realmente elas estão ligadas. A cultura ela consegue englobar uma sociedade de tal maneira que ninguém mais consegue. A sociedade está inserida na cultura de qualquer maneira, entendeu? Então, é nesse sentido de que a cultura depende da sociedade e a sociedade depende da cultura para que realmente haja integração em todos os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Então, a cultura é dinâmica e novas expressões surgem constantemente. Então, a cultura, ela historicamente dinâmica. Por quê? Porque o que se falava, o que se pensava no passado, não é a mesma coisa que se pensa hoje, nem se fala hoje. A cultura digamos, dos anos 90 não é a mesma cultura dos anos 2000 e nem muito menos agora, entrando nos anos de 2020. Então, para vocês pensarem como isso é evolutivo, como é dinâmico e como a sociedade muda. A sociedade muda, as culturas também vão mudando. Algumas coisas podem permanecer, mas não necessariamente do mesmo jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Para exemplificar essa minha fala. Os índios que hoje vivem no século XXI, eles pensam da mesma maneira, fazem as mesmas coisas que lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto? Não. Talvez existam algumas tribos que vivem realmente em espaços que elas são distantes, né, da área urbana, que vivem lá realmente isoladas. Mas não é a mesma vivência que eles têm, porque tudo mudou, a sociedade mudou. Então, com isso também surgem novas expressões de cultura. Porque a cultura ela é expressada de várias formas. Ela não é literalmente uma arte, não. Ela é expressada de várias formas que nós vamos entender também. E a sociedade, ela deriva dessa cultura. O indivíduo que permanece, cada indivíduo tem a sua própria cultura particular, seja ela da maneira que for. As ciências sociais atuam no sentido de debater e analisar sem qualquer temor o senso comum. Só que o que seria essa cultura para as ciências sociais? E o que seria esse senso comum? Então, isso é para vocês pensarem. As ciências sociais, no caso a sociologia, atuam no sentido de debater e analisar, no sentido de que entender essas culturas vivenciadas hoje em dia. Não somente hoje em dia, como no passado, mas principalmente as que vivem hoje, porque a sociologia estuda o indivíduo que está inserido nessa sociedade. E as culturas são diversas. Então, as ciências sociais estão aptas a estar aí, atuando no sentido de debater e analisar todo esse tipo de cultura, essa diversidade de cultura que o mundo vive hoje. Principalmente nós ouvimos muito essa palavra, diversidade. Mas vamos entender o que seria o senso comum.
É um objeto de estudo que passa pela lente sociológica. É preciso entender o contexto histórico e social no qual o senso comum cresceu e desenvolveu crenças, atos e ideias. Então, o que seria o senso comum? É tudo aquilo que se pensa, é tudo aquilo que se fala, antes de realmente ter um parecer científico. Então, é um objeto de estudo que passa pela lente sociológica. Por quê? Porque a sociedade em si tem vários sensos comuns. Por exemplo, lá o chazinho lá da vovó, que era bom para a gripe, será que é bom para hoje em dia o coronavírus que nós estamos vivendo? Para o Covid-19? Então isso é senso comum. O chazinho lá de hortelã está servindo justamente para combater esse vírus? Não, são coisas diferenciadas. Isso é o senso comum que nós estamos falando. De realmente vivenciar esse senso comum, e a sociologia está linkada a isso, né? Está perpassando essa lente sociológica, né, na sociedade. Entenderam? Vamos entender melhor. Senso comum. Aqueles que repetem o senso comum não podem ser classificados como pessoas ignorantes ou mal intencionadas, mas sim como qualquer um de nós, produto do seu meio social, dentro do qual formou suas convicções individuais. Então, o senso comum é isso. Ele deriva daquele meio social que você vive. Um exemplo, se uma criança convive, na verdade, apenas com adultos, a gente vai dizer, essa criança é muito madura para a idade dela. Talvez não seja questão de amadurecimento ou não. É porque aquele ali é o meio que ela convive somente com adultos. Ela é a única criança no meio, por exemplo, de 5 adultos. Então, as conversas de adultos são diferentes. As problemáticas do dia a dia são diferentes. Ele não brinca com nenhuma criança. Então, ele vai vivenciar isso. Então, esse senso comum vai ser dele. Por exemplo, uma pessoa que mora lá no interior de São Paulo e uma pessoa que mora aqui no interior do Amazonas, elas têm as mesmas vivências? Não. Olha a diferença do interior de São Paulo para o interior do Amazonas. Cada um vai viver a sua sociedade naquele meio que vive, aquele meio social. Essa é a sociedade que o interior do Amazonas tem e essa é a sociedade que o interior de São Paulo tem. São meios sociais completamente diferentes, mas que mesmo assim, cada um tem a sua peculiaridade e a sua particularidade, mas que são de devidas importâncias, tanto para uma como para a outra. Tanto as pessoas, os indivíduos que moram nesse meio social como nesse. Eles têm vidas diferentes, eles convivem de maneira diferente. Eles pertencem a uma sociedade brasileira, mas que a sociedade brasileira tem as suas diferenças e particularidades. Então, o senso comum é isso, é cada um viver dentro das suas próprias convicções, daquilo que realmente acredita. E lembrando que nem tudo é senso comum, né? Tem a questão do científico. Até o momento que se prove isso, que realmente, digamos assim, que o chá de hortelã vai derivar no Covid-19, aí já não é mais senso comum. Entenderam? Mas, por enquanto é senso comum de que o chazinho lá da vovó vai combater. Então, se tomar chá disso, chá daquilo, vai combater o vírus, né? Coronavírus. Então, nós já vimos o que é um senso comum, que é tudo aquilo que se pratica, aquilo que se convive no meio social, até o momento que não é comprovado cientificamente, mas nós temos sociólogos, estudiosos, pesquisadores, e um deles foi Pierre Bourdieu, o que ele pensava sobre cultura e a sociedade. Práticas culturais não alinhadas não são maiores nem menores do que costuma ser legitimado como as mais corretas e apropriadas. Então, o que ele falava? Que uma prática cultural de um determinado meio social e outra prática, essa está correta, esta está correta, esta apropriada, essa está apropriada. Não nesse sentido de que tudo está correto e apropriado, não, mas porque esse meio social aqui vivencia esse cotidiano, diferenciado desse que vivencia outro cotidiano, mas que esse é o mais correto do que esse? Não. Isso tem um peso, porque as práticas culturais, elas são praticadas em meios sociais específicos. Não necessariamente que todo mundo deve praticar a mesma coisa. Por exemplo, no nosso
país ele é rico nessa questão de práticas sociais, no sentido de que o norte nós temos um jeito de viver, um meio social diferenciado, do sul, do sudeste, do nordeste. Então, isso é viver essas práticas sociais não alinhadas, mas que mesmo assim nós formamos um Brasil lindo, maravilhoso, cultural, culturalmente conhecido, justamente na questão turística, né, nesse sentido de que as práticas culturais não são alinhadas mesmo, mas que em nenhum momento diz que o norte é melhor do que o nordeste nas suas práticas culturais ou vice-versa. É nesse sentido que Bourdieu falava. Aí ele também questionava, né, os enganos que nós temos sobre a cultura. Que enganos são esses? Até no texto de vocês, se não me engano, está 2 enganos, aí que justamente eu resumi e coloquei aqui. A cultura não é somente arte, que é apenas uma das expressões da cultura. Então, a arte está envolvida com a cultura no sentido de que a cultura é somente arte, não. Por exemplo, muito se fala, por exemplo, no Amazonas, que qual é a cultura do Amazonas? Ah, o boi-bumbá. Não, o boi-bumbá é uma expressão de cultura, entenderam? Não que a cultura do Amazonas seja o boi-bumbá, não. A cultura é muito mais do que o boi-bumbá, cultura do Amazonas. A cultura do boi-bumbá, o boi-bumbá está inserido como expressão de cultura do Amazonas, entenderam? A cultura não é produzida de cima para baixo, a partir das classes ou grupos sociais que a detêm. Não, ela é de uma maneira horizontal, a cultura. Ela não é somente, está certo, que então um grupo realiza, idealiza essa cultura, mas que ela vai de uma forma horizontal, para que ela atinja todos aqueles ali que vivem naquele meio social. Ela não vai ser só daqui e aqui não vai ter essa cultura, não. Ela sempre é de uma maneira horizontal, para que atinja todos que fazem parte daquele meio social. Então, a cultura em si, o que ela é, né? Ela é de origem latim, que é colore ou culture, com significado, entre outros, de cultivar e cuidar. Então, esse sentido de cultivar e cuidar é mais no sentido mesmo agrícola, a cultura da agricultura, né? Que vem trazido lá do latim, que hoje em dia tem uma outra nomenclatura, né? De cultura que nós conhecemos, mas esse realmente é no sentido de cuidar lá da plantação, lá de todo esse sentido agrícola mesmo, tá? Não necessariamente que hoje em dia tem esse mesmo significado. E hoje, como está a cultura? Como vocês acham que estão? Né? É uma questão realmente para se pensar, né? Atualmente se aceita a ideia de que a cultura é o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitindo coletivamente e típico de uma sociedade. Então, a cultura é isso, essa coletividade de ações que esse meio social pratica. Mas ele é específico e típico de uma sociedade. É aquilo que eu falava, o interior do Amazonas é diferente lá do interior de São Paulo. Então, todo aquele complexo de crenças, padrões, instituições, manifestações sociais e artísticas é diferente. Por exemplo, lá no interiorzinho do Amazonas, aqui, o que é que se tem? Muitos interiores talvez não tenham nem energia. Diferente lá do interior de São Paulo, que já é tudo estrada. Olha a diferença. E aqui no interior, o meio social lá aqui do Amazonas, as estradas são as águas, os rios. Então, daí dá para você ver que cada meio social tem a sua particularidade, a sua diferença. Então, é tudo transmitido de uma maneira coletiva. Para esse meio social é essa representatividade de cultura e para esse outro essa representatividade. São coisas diferenciadas, mas que tudo gera cultura, que tudo é cultura, porque o meio social que se vive é que vai se transformando em cultura. Tudo aquelas, crenças, instituições, manifestações artísticas e intelectuais, isso é cultura. Então essa é a cultura hoje em dia. Ela não está ligada mais àquele sentido que eu falei aqui anteriormente sobre o cultivar e cuidar da terra. Não, ela já vai além, vai nos padrões de comportamento, vai nas crenças das instituições que existem hoje, nas manifestações artísticas e intelectuais. Ela não está mais ligada lá naquele sentido real da sua palavra, no sentido de significado, né, na verdade, de cuidar, de plantar, de cultivar. Ok? Entendido? Então, culture-se, né? O que seria esse culture-se, né?
Se a cultura é transmitida pela sociedade em que vivemos, então somos cultos, ou seja, cultivados, pois fomos formados e educados pelo grupo social no qual estamos inseridos. Então, cada um de nós fazemos parte de um grupo social. Um exemplo, igreja. Igrejas, digamos assim. Não digo religião, digo igrejas. Eu sou católico e fulano é evangélico, digamos, Assembleia de Deus, um exemplo. Então, ele vive uma cultura diferenciada da minha, porque o meu grupo social de igreja católica perpassa por tipos de crenças, atividades religiosas que aquele grupo social lá da Assembleia de Deus não praticam mesmo. Então, nós somos cultivados, cultos, por quê? Porque formamos parte de uma cultura. Diferenciada da uma da outra? Sim. Melhor do que a outra? Não. Porque isso é cultura e isso é cultura. Isso que eu vivo em um meio social, em um grupo social em que eu estou inserido, é cultura. E aquilo que Bourdieu falou lá no início, não é nem melhor nem pior, é simplesmente cultura. Isso nós devemos pensar, que cultura é aquele meio, é aquilo que eu vivo no meio social, naquele grupo social em que eu faço parte. A mesma coisa é que se há uma pessoa do Amazonas que se muda para São Paulo, vai ter outras vivências de cultura, porque lá é outra vivência, é outro meio social, é outro grupo social. Entenderam? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais sobre o conteúdo sobre cultura, leiam livros, vejam séries, vejam filmes, pesquisem blogs, até mesmo páginas aí das redes sociais que tratem sobre cultura, para vocês terem também um amplo entendimento sobre isso. Leiam o que está na apostila, façam os exercícios de fixação, para que vocês realmente tenham entendimento do que realmente é cultura, porque hoje o culturalismo se tornou uma coisa muito já, uma palavra que tudo se usa, né? Isso é cultura de tal, cultura disso, cultura daquilo. Não, vamos pensar numa cultura não no sentido como apenas arte, não. A arte é uma expressão de cultura, diferente. A gente não deve pensar dessa maneira, ok? Então, fiquem bem, fiquem em casa, estudem bastante e até a próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.